A Indian Ocean Drive é um trecho de estrada com 300 km ou 190 milhas. Ela percorre a costa ao norte de Perth, na Austrália Ocidental. E se você planeja fazer essa viagem, tenho algumas dicas que tornarão sua viagem mais tranquila. E vou te contar sobre as cidades e algumas atrações ao longo do caminho. Assistindo a este vídeo, mostrarei o que você verá e o que observar durante esta viagem. Começamos nossa viagem em Perth e estendemos nossa viagem até Dongara. Isso totalizou cerca de 400 quilômetros ou 250 milhas. O primeiro trecho da nossa viagem levou cerca de meia hora para percorrer 40 quilômetros ou 25 milhas pela Mitchell Freeway até terminar no subúrbio de Arkham-Mouse. A Mitchell Freeway é a principal estrada costeira norte para sair da cidade de Perth. A rodovia tem uma linha férrea no meio em grande parte de sua extensão. A rodovia tem entre 2 e 5 faixas de largura e oferece uma saída fácil da cidade. Fora do horário de pico da tarde, o trânsito flui sem problemas em toda a sua extensão. Quando chegamos a Arkham-Mouse, demos um pequeno pulo até a Wanneroo Road. Continuamos então em direção ao norte, até o cruzamento da estrada com Two Rocks. Quando a Wanneroo Road chega a Yanchep Beach Road, seu nome muda para Indian Ocean Drive. Esta parte da estrada atravessa o Parque Nacional de Yanchep. As árvores de casca de papel, Duarte e Banksia no parque oferecem um refúgio para cangurus e koalas. No final do inverno e na primavera, o parque floresce com uma variedade de flores silvestres. Como alternativa, no final da rodovia, poderíamos ter seguido para o oeste. Esta estrada continua pelos subúrbios de Perth ao longo da costa e se junta à Indian Ocean Drive em Two Rocks. Esta viagem leva cerca de 30 minutos e adiciona cerca de 15 minutos à viagem. Esta rota atravessa o subúrbio de Arkham-Mouse. Arkham-Mouse recebeu esse nome em homenagem ao naufrágio de um navio, ocorrido em 1963 em um dos muitos recifes da costa da Austrália Ocidental. Os destroços do navio, um local popular para mergulho, são visíveis da costa. Esta rota também passa pelos subúrbios costeiros de Yanchep e Two Rocks, antes de se juntar à Indian Ocean Drive. Daqui, demoramos 45 minutos a percorrer os 65 quilômetros, ou 40 milhas, até Lancelin. Este troço da Indian Ocean Drive já foi palco de vários acidentes de viação. Muitos deles foram causados pelos turistas, que não estão habituados a que os australianos conduzam do lado esquerdo da estrada. Agora, há muitos sinais ao longo da Indian Ocean Drive a lembrar os condutores de se manterem à esquerda. O governo investiu uma quantia considerável de dinheiro no alargamento da estrada e na construção de barreiras e sinais de segurança adicionais. A paisagem muda gradualmente de savana para agricultura e pastagens. Ao longo desta parte da viagem, existem várias estradas secundárias que levam a pequenas aldeias costeiras.
A maioria das cidades ao longo da costa da Austrália Ocidental tem o nome de navios ou da tripulação de navios que naufragaram nos recifes da costa da Austrália Ocidental. Note que há um radar de velocidade mesmo a sul da saída de Kilderton. Kilderton, na foz do rio Muir, fica a cerca de 6 km da Indian Ocean Drive. O nome é uma homenagem ao naufrágio do Gyeats Dragon. Kilderton é a maior das cidades desta parte da costa. A cidade é um destino de férias popular para os habitantes de Perth, que vulgarmente a tratam por Rio Muir. O farol de Kilderton foi construído em 1983 e é o último farol de estilo torre de tijolos construído na Austrália. Outras cidades costeiras notáveis entre Kilderton e Lancelin incluem Sea Beach, com a sua popular taberna, e a tranquila vila piscatória de lagosta de Ledge Point. Lancelin é uma pequena cidade piscatória e turística, a 7 km da Indian Ocean Drive. Lancelin marca o início da costa turquesa e se estende até Dongara. A estrada torna-se mais estreita à saída de Lancelin, para os 70 km, ou 45 milhas, de viagem até Cervantes. Isto demora cerca de 45 minutos. A lagosta roxa ocidental capturada na costa turquesa torna a pesca de uma única espécie mais valorizada da Austrália. Representa cerca de 20%, ou 1/5 do total da pesca australiana. Não há postos de combustível nem de alimentação nos 80 km entre Lancelin e Cervantes. Com exceção daqueles que servem às indústrias locais, os caminhões de longa distância e os comboios rodoviários são proibidos na Indian Ocean Drive. Estão restritos à rodovia Brun, mais para o interior. Isto significa que a maior parte do tráfego na Indian Ocean Drive é de turistas e turistas. A paisagem rural é geralmente a típica savana costeira da Austrália Ocidental, ocasionalmente interrompida por quintas ou pastagens. Esta parte da viagem passa por um vale repleto de plantas de erva-balga. São mais vulgarmente conhecidas como plantas cauda de canguru ou plantas do preto menino. Os montes de areia ao longe indicam que a estrada se aproxima da costa. A estrada segue a costa durante o resto do percurso até Cervantes. A extensão dos recifes ao largo da costa da Austrália Ocidental, que já causaram naufrágios em muitos navios ao longo dos anos, é facilmente avistada ao longo desta parte do percurso. Neste ponto, gostaria de pedir duas coisas. Se tiver alguma informação extra que possa ajudar outras pessoas, por favor deixe um comentário. E se achar este vídeo útil de alguma forma, por favor, faça like. Existem diversas zonas de estacionamento e miradouros ao longo desta parte do percurso. Os pináculos, no Parque Nacional de Nambum, ficam a cerca de 6 km a sul de Cervantes. Esta é uma parte interessante deste passeio. A área contém milhares de pilares de calcário, alguns com até 3,5 metros de altura.
A entrada no parque custa cerca de $15 por carro. Cervantes, que fica a 2 km da Indian Ocean Drive, recebeu o nome de um navio local naufragado. O próprio navio recebeu o nome, em homenagem ao autor de Don Quixote. Muitas ruas da cidade têm nomes de lugares de Espanha. A cidade foi construída com base na indústria da lagosta do oeste. O Lobster Shack oferece um passeio por uma fábrica de processamento de lagosta viva, bem como restaurantes à beira-mar. O Lago Tétis alberga trombólitos. Tem cerca de 3.000 anos e são reconhecidos como os fósseis vivos mais antigos da Terra. A próxima etapa da viagem é uma viagem de 25 km até Jurien Bay. Jurien Bay é a maior das cidades da Indian Ocean Drive. Jurien Bay é um destino turístico popular a partir de Perth. O local oferece uma grande variedade de opções de alojamento. A cidade acolhe o Festival do Oceano Índico e a Bênção da Frota todos os meses de novembro. A padaria e loja de tartes, em frente ao lado norte do Parque de Caravanas, é um local popular para almoços entre aqueles que fazem o passeio. As águas cristalinas da Baía de Jurien albergam o Parque Marinho da Baía de Jurien. Este é o lar de uma variedade de criaturas, incluindo o leão marinho australiano, uma espécie em vias de extinção. A partir da Baía de Jurien, a Indian Ocean Drive segue para norte durante 30 km, cerca de 20 milhas através de Green Head. Green Head oferece um ambiente de férias muito relaxante. A vizinha North Fisherman's Island alberga a segunda maior população de leões marinhos da costa centro-oeste. Lyman, 10 km mais à frente, é o último município ao longo da Indian Ocean Drive. Tal como as outras cidades ao longo da estrada, baseia-se na indústria da lagosta ocidental. O Parque Nacional Stackyard Gully, a cerca de 20 km para o interior, possui um grande e antigo sistema de rios e grutas subterrâneas. O troço final da Indian Ocean Drive mantém-se muito próximo da costa. A 60 km, ou 40 milhas a norte de Lima, a Indian Ocean Drive junta-se à Browne Highway. A Browne Highway é a estrada interior entre Port e Geraldton. Em Geraldton, o seu nome muda para North West Coastal Highway. Seguimos a Browne Highway, atravessando a região pastoral por 30 km, ou 20 milhas, até as cidades gêmeas de Dongara e Port Denison. Aqui termina a costa turquesa, e a costa dos corais continua até Exmouth. Sir David Brown, antigo primeiro-ministro da Austrália Ocidental, que deu o nome à Browne Highway, nasceu em Dongara. Dongara possui um dos últimos cinemas drive-in em funcionamento na Austrália. As figueiras ao longo do Moreton Terrace são o centro de Dongara. A prosperidade de Dongara depende da indústria da lagosta do Rocha Ocidental. Esta é a mesma das restantes cidades ao longo da costa turquesa. Bem, esta é a nossa viagem pela Indian Ocean Drive. A viagem demora cerca de 4 horas. Desde a sua abertura em 2010, tornou-se um dos passeios de fim de semana mais emblemáticos da Austrália.